Durante o churrasco no quintal, minha avó disse em voz alta: seu financiamento do carro já está totalmente quitado. 12 mil não é pouca coisa, mas você merece. Eu pisquei, confusa. Vó, eu nem tenho carro. A mesa ficou em silêncio. E, como no roteiro, minha irmã apareceu naquele exato momento, balançando um novo molho de chaves na mão. Não falei nada. 2 horas depois, abri o aplicativo de empréstimos no celular e lá estava. Aí, minha avó enfiou a mão na bolsa, puxou uma pasta e a deslizou sobre a mesa sem olhar para ninguém. Era para ser uma tarde tranquila. Hambúrgueres, limonada, cadeiras de praia espalhadas num gramado que ainda cheirava a cobertura fresca. Um simples churrasco no quintal. Nada demais. Daqueles dias em que você chega com o abdômen definido e vai embora com picadas de mosquito e um pouco de insolação. Eu não esperava drama. Fui para apoiar, para estar presente, talvez virar uns cachorros quentes, rir com as crianças, sumir no fundo como sempre faço. Não fui para causar. Só queria aparecer. Mas aí minha avó falou, em voz alta, alegre, como se estivesse fazendo um brinde. Os empréstimos do carro foram quitados. 12 mil não é brincadeira, mas você vale a pena. Risadas ao redor da mesa. Ela fez uma pausa. Eu pisquei. Vó, eu não tenho carro. Silêncio. Ela pareceu confusa, virou-se discretamente para a esquerda um breve lampejo de pânico. Foi aí que minha irmã entrou, exibindo as chaves novas como se tivesse acabado de ganhar um prêmio. O chaveiro brilhava em vermelho e cromo. Ela sorria, como se não tivesse escutado nada. Ninguém disse uma palavra. Nem minha mãe, cortando melancia. Nem meu pai, encarando o prato como se fosse revelar alguma resposta. Nem meu primo Andrew, que normalmente fazia piada de tudo. Todo mundo apenas se mexeu. Foi nesse momento que eu soube, não foi um erro. Eu não deveria saber. Não era para eu ter perguntado. Abriram um financiamento no meu nome, sem me consultar, achando que eu não descobriria. Ou que eu aceitaria calada, como sempre. Sorria, acene com a cabeça, diga que está feliz e entregue mais um pouco de si. Mas eu não discuti. Não confrontei ninguém. Fiquei ali, com a pele formigando no sol do verão, e me sentei de novo, como se nada tivesse acontecido. 2 horas depois, enquanto todos riam de um TikTok na TV grande que eu dei de presente no último Natal, abri meu aplicativo de empréstimos. Aprovado. 12 mil dólares quitados. No meu nome. Não disse uma palavra. Minhas mãos não tremiam. Meu maxilar não estava tenso. Só fechei o aplicativo, verifiquei a data e tirei um print da página de aprovação. Quando levantei os olhos, vi minha avó vindo na minha direção. Sem sorriso. Sem me encarar. Ela só puxou uma pasta amarela grossa da bolsa e a empurrou pela mesa. Sem uma palavra. Lá dentro, impressões, contratos, documentos da concessionária. Todos assinados por mim. Mas eu nunca assinei nada. Naquela noite, às 2h03, meu celular acendeu com notificações, 13 mensagens, 5 chamadas perdidas e um áudio da minha irmã começando com: por favor, não faz nenhuma besteira, tá? Não respondi. Eu já tinha feito algo muito pior, permaneci em silêncio. A pasta ficou no balcão da cozinha por 3 dias. Eu nem toquei. Não no começo. Deixei lá, como se fosse uma relíquia amaldiçoada. Me desafiando a abri-la de novo. Na terceira noite, quando o sono não veio, finalmente cedi. Foi então que tudo começou a fazer sentido. Não era só o carro. Era a conta de luz do outono passado, aquela que minha mãe disse que devia ser um erro, quando perguntei por que tinha sido cobrada 2 vezes. Era o segundo serviço de streaming que meu pai ainda usava, mesmo eu tendo removido os perfis dele meses atrás. Era o depósito escolar de 500 dólares para o filho da minha irmã. Só por um tempo, disseram. Mas nunca devolveram. E eu nunca mais toquei no assunto. Eu tracei as datas e alinhei as cobranças. Cada favor virou precedente. Cada real que eu cobria se tornava obrigação.
E cada silêncio meu cada vez que deixei passar se tornava permissão. Eu não era parte da família. Eu era o financiamento. Me senti usado. Financeira e emocionalmente. E o pior, eles sabiam. A pasta da minha avó estava cheia de recibos literais e simbólicos. Impressões da concessionária, apólices de seguro, meus dados bancários. Páginas e mais páginas de decisões ousadas tomadas com uma confiança roubada e uma intimidade fingida. Na última folha, lá estava minha assinatura. Uma cópia mal feita, tirada de um contrato antigo que eu tinha assinado para um estágio de verão. Rabiscada de forma preguiçosa num contrato financeiro. Eles nem tentaram disfarçar. E por que tentariam? Eu era o confiável. O calado. Aquele que não causava cena. As lembranças vieram como labaredas. O aniversário que eu não fui convidado porque só cabiam 10 pessoas à mesa, mas meu extrato mostrou uma cobrança de $600 do buffet. O casamento em que banquei os arranjos florais e meu nome sequer apareceu no programa. A viagem em grupo em que eu paguei o Airbnb, e a mensagem de agradecimento foi enviada para outra pessoa. Tudo se reorganizou na minha cabeça. Não como ofensas isoladas, mas como evidências de uma traição longa e silenciosa. Eles não me amavam menos. Eles só me valorizavam mais pelo que eu podia oferecer do que por quem eu era. E eu deixei. Deixei que me dissessem que eu tinha sorte por estar incluído. Deixei que rissem quando me oferecia para ajudar porque ajudar era a única forma de ser aceito. Mas agora, estava tudo ali. No papel. Eles gastaram $12.000 no meu nome. Compraram um carro. Entregaram as chaves para minha irmã. E sorriram, como se fosse um presente. Porque achavam que eu ia fazer o de sempre, pagar, sumir, e agradecer por uma gratidão que nunca vinha. Mas dessa vez, eles erraram. Dessa vez, eu pisquei e enxerguei tudo. Naquela noite, entrei em todas as minhas contas. Mudei todas as senhas. Congelei débitos automáticos. Chequei meu relatório de crédito. E liguei para a concessionária. Oi, eu disse. Acho que compraram um carro no meu nome sem minha autorização. O homem do outro lado ficou em silêncio. Depois perguntou. Seu nome é Kevin? Sim. Ele soltou um suspiro. Imaginei que você fosse ligar. A voz dele tinha aquele tom calmo e treinado do atendimento ao cliente, mas dava para perceber que ele sabia. Não os detalhes ainda não, mas o tipo de bagunça disfarçada sob o nome de família. Tecnicamente, você é o proprietário registrado, ele disse. Não respondi de imediato. Só fiquei olhando para a pasta que minha avó deslizou sobre a mesa como se fosse um veredito judicial. Eu não dormi. Minhas mãos não tremiam. Meu maxilar não travou. Mas por dentro, tudo em mim estava afiado como uma lâmina. Eu não queria desculpas. Eu queria poder. E estava cansado de ficar quieto. Você vai recolher o carro hoje à noite, eu disse. Sim, senhor. Vou iniciar o protocolo de retomada agora mesmo. Desliguei. E abri meu notebook. Pelas 7 horas seguintes, me tornei o que eles mais temiam, o calado que resolveu falar. Fase 1. Recuperar os limites. As contas foram as primeiras. Netflix? Acabou. Todos os perfis apagados até o da vovó, com seu programa favorito salvo. Spotify Premium? Reduzido ao plano gratuito. 5 pessoas descobrindo o som dos anúncios pela primeira vez. Amazon Prime? Cancelado. Chega de entrega grátis para presentes de aniversário que nunca vieram para mim. Redefini o gerenciador de senhas. Todos os logins compartilhados? Deletados. Smart Home? Eu que montei tudo. Eu mesmo desmontei. Termostato bloqueado. Câmeras desconectadas. Wi-Fi removido do console empresarial. Fim da linha. O armazenamento em nuvem foi cancelado. Fotos de backup, documentos e arquivos compartilhados desapareceram no vazio que eles achavam ser eterno. Em poucas horas, meu celular começou a acender. Minha mãe, ei, tem algo errado com o Wi-Fi.
Meu pai, o termostato foi reiniciado? Minha irmã, por que o aplicativo da câmera tá dizendo dispositivo não autorizado? Não respondi. Eu estava só começando. Fase 2, extração financeira. A hipoteca. Eu tinha coassinado. É temporário, eles disseram. Só até as coisas se estabilizarem. As coisas nunca estabilizaram. Por que estabilizariam, se eu era o amortecedor? Entrei no portal do credor e iniciei o processo de remoção do meu nome. Isso acionou uma revisão automática. O banco me ligou em menos de 1 hora. Estou preocupado que eles não consigam aprovação sem você, disse o representante. Ótimo, respondi. Ele não debateu. 2 dias depois, o banco mandou por e-mail uma estimativa atualizada do empréstimo. O novo valor mensal quase dobrava sem mim. Era isso ou refinanciar, ou perder a casa. Eu não contei a eles. Deixei que descobrissem no café da manhã, abrindo o e-mail. Deixei que tentassem me ligar quando o colchão parasse de amortecer. Fase 3, auditoria de ativos. Fui mais fundo. Revisei contratos, registros, contas. Encontrei o antigo aluguel do depósito que paguei onde guardam metade das relíquias de família. Encontrei o seguro comercial do home office deles em meu nome. Achei a conta de hospedagem do site de fotos da família, usado em todos os feriados. Deletei. Abri o registro de domínio do pequeno negócio de contabilidade do meu pai. Adivinha quem pagou a renovação dos últimos 6 anos? Transferi o domínio para um registrador privado e bloqueei o acesso. Depois, liguei para o fornecedor do software de contabilidade e cancelei a licença. Sem acesso aos registros fiscais. Sem renovação automática. Eu não estava roubando nada. Estava apenas recuperando o que era meu. Fase 4, desligamento de sistema. Quando fundei minha empresa, uma full stack de TI com soluções de infraestrutura, dei a eles acesso às mesmas ferramentas que ofereço a clientes corporativos. Firewall. Otimização de rede. Backup criptografado. Eles achavam que eu só estava ajudando. Nunca leram os termos. Entrei no Backing e reclassifiquei as contas tanto da empresa dos meus pais quanto da clínica do meu tio de acesso familiar gratuito para encerradas. O sistema sinalizou desativação total. Deixei uma nota nos painéis administrativos deles. Esta infraestrutura foi fornecida gratuitamente desde 2016. Com efeito imediato, todos os serviços estão revogados. Sem emoção. Sem aviso. Só separação digital. Às 18h12, meu tio deixou uma mensagem de voz metade confuso, metade em pânico. A gente não consegue acessar. Os arquivos sumiram. Fomos hackeados. Me liga agora. Não liguei. Às 6h45 da manhã seguinte, uma mensagem do meu pai. Você foi longe demais. Isso não é só sobre o carro. Não, realmente. Nunca foi. Fase 5, exposição estratégica. Eu ainda tinha tudo. As capturas de tela. Os formulários da concessionária com minha assinatura forjada. A aprovação do empréstimo. A pasta da vovó. Compilei tudo em um único PDF com data, hora, organização impecável. Enviei para 3 pessoas. O contador da família. Um investigador de fraudes, conhecido meu de um cliente antigo. Meu advogado. Às 21h em ponto, o plano estava em ação. O carro foi recuperado. A fraude, denunciada. Meus vínculos financeiros, cortados. A infraestrutura deles, desligada. E o mais impactante de tudo, o silêncio. Não gritei. Não postei. Não liguei para ninguém. Porque dessa vez, o silêncio não era fuga. Era retaliação. Foi um veredito. À meia-noite, meu celular já marcava 112 chamadas perdidas. 13 da minha irmã. 21 do meu pai. 2 mensagens de voz da minha avó, uma chorando, a outra furiosa. Mas eu não ouvi nenhuma. Eu já sabia o que viriam dizer. Você está destruindo essa família. Mas não,
Quem destruiu tudo foram eles. Eu apenas parei de colar os cacos. Eles não ligaram para pedir desculpas. Nunca ligam. Ligaram para controlar, manipular, me lembrar de que eu ainda era um deles. Mesmo depois de tudo que fizeram. Na noite em que o carro foi retomado, meu celular parecia uma bomba piscando no bolso. Mensagens pipocando como se eu tivesse acendido um pavio no grupo de uma família que nunca pedi para participar. Minha irmã foi a primeira. Disseram que o carro sumiu. O que você fez? Depois minha mãe. Por favor, liga. A gente não entende por que você tá fazendo isso. Meu pai, por fim. Isso é infantil. Você tá se envergonhando. Não respondi. Eles não estavam confusos. Eles só não aguentavam a consequência. Às 2h36 da manhã, outra ligação. Minha irmã, chorando outra vez. Disseram que pode dar processo. Eu não sabia que eles tinham feito isso. Achei que você ia resolver? Desliguei sem dizer uma palavra. Esse era o ponto. Eles nunca acreditaram que minhas ações tinham peso. Nunca acharam que teriam consequências. Achavam que podiam mentir, falsificar, roubar e que eu remendaria tudo como sempre. Não dessa vez. Na manhã seguinte, o desespero virou algo mais sombrio. Minha tia postou no Facebook. É de partir o coração quando a família se volta contra você. Mas a verdade sempre aparece. Temos recibos. Recibos. Foi isso que chamaram os documentos mesmo sem minha assinatura. Contas falsas. Dívidas em meu nome. Eu não respondi. Deixei o silêncio dizer o que palavras nunca conseguiriam. Mas então começaram os ataques. Você sempre quis atenção. Agora conseguiu. Destruiu a vida da sua irmã por causa de um mal-entendido. A gente cuidou de você quando ninguém mais quis. Isso não é justiça, é crueldade. Você acha que isso te fortalece? Te deixa sozinho. Eles tentaram de tudo. Culpa. Vergonha. Pena. Manipulação. Puxaram todas as alavancas menos a que realmente importava, responsabilidade. E quando nada funcionou, apareceram na porta do meu apartamento. Sem aviso. Sem horário. Só batendo, gritando do lado de fora. Fala com a gente. Você ainda é nosso filho. E então meu pai. Você vai se arrepender. Você sempre volta. É só esperar. Eu não abri a porta. Nem cheguei perto. Eles não estavam ali por resolução. Estavam ali para retomar o controle. Queriam voltar ao velho normal, onde eu ficava em silêncio e eles ficavam confortáveis. Naquela noite, recebi um e-mail da minha mãe. Assunto: você fez seu ponto. Corpo: estamos entrando em contato com um advogado. Isso não foi fraude. Foi família. Se continuar nos atacando, tomaremos medidas legais. Eles tentaram inverter o roteiro. Fingir que eu ultrapassei o limite. Que registrar um boletim de ocorrência sobre o que eles realmente fizeram me tornava o vilão. Eu não respondi. Fiz pior, fiquei em silêncio. Deixei que sentissem o vácuo. A ausência do resolvedor. O espaço vazio deixado quando o confiável para de atender e começa a agir. No dia seguinte, o tom mudou. Por favor, fala com a gente. Você já deixou claro seu ponto. A gente tá desmoronando aqui. Nunca pensamos que ia chegar a esse ponto. E então minha irmã, de novo. Eu não sabia o que eles estavam fazendo. Achei que você ia ficar bem. Mas ela sabia. Todos sabiam. Contavam com o meu silêncio. E quando perderam isso, perderam a proteção. Naquela semana, fui ao meu advogado. Mostrei tudo. Formulários da concessionária com assinatura falsificada. Documentos da fraude. Registros de chamadas. Capturas de tela. Ele me olhou. Quer prestar queixa formal? Não. Só prepare tudo. Caso eles queiram fazer.
Boa jogada, ele respondeu. Eles não vão esperar por isso. E ele estava certo. Porque o que eles sempre esperaram era submissão. Um suspiro. Um aceno. Um sussurro, tudo bem. Mas não dessa vez. Eu não gritei. Não bati a porta. Não deletei ninguém dramaticamente da vida. Fiz algo bem mais definitivo. Deixei que se desfizessem sozinhos. No fim de semana, recebi mais uma mensagem da minha irmã. Uma linha só. Você terminou? Porque eu tô prestes a perder tudo. Fiquei olhando para a mensagem dela por um longo tempo. Depois digitei não, e apaguei. Não porque mudei de ideia. Mas porque percebi algo mais assustador do que qualquer resposta que eu pudesse dar. Eu não tinha mais nada a dizer. Não era retaliação. Era responsabilização. E era permanente. Eu não tinha a intenção de tornar nada público. No começo, o silêncio parecia mais limpo, mais frio, quase cirúrgico. Mas foram eles que quebraram o silêncio primeiro. Não só em mensagens, não só pelas minhas costas. Eles tornaram tudo público. Minha irmã postou uma selfie no Instagram iluminação suave, rímel borrado com a legenda. É difícil quando quem você achou que estaria para sempre vir apenas uma lição. Gratidão pelos que ainda estão aqui. 200 curtidas em menos de uma hora. Corações nos comentários, amigos marcando amigos, demais voando, parentes compartilhando como se fosse uma revelação divina. E eu vi a narrativa se formar diante dos meus olhos. Eu era o instável. O dramático. O irmão amargo que perdeu a cabeça e destruiu tudo. O cara que mandou recolher um carro como se fosse brinquedo. O vilão que abandonou a irmãzinha, derrubou o Wi-Fi, cortou a Netflix e fez refém a própria família, tudo por um mal-entendido. Rolei pelos comentários. Você não merece isso. Algumas pessoas só querem controlar. Cortar gente tóxica é difícil, mas necessário. Ninguém sabia o que realmente tinha acontecido. Ninguém perguntou. E eu percebi, se eu não falasse, a história seria deles. Eles a reescreveriam. Do jeito deles. Como sempre. Então eu construí a verdade. Nada de desabafo. Nada de drama. Um arquivo, capturas de tela, contratos, registros de chamadas, o formulário da concessionária com minha assinatura forjada, os documentos da pasta da minha avó, conversas em grupo, e-mails do banco confirmando o uso fraudulento do meu nome. Tudo com data, hora e evidência. Verdade documentada. Escrevi o post. Não no Facebook. Não no Instagram. No LinkedIn. Porque eu queria estar no espaço que importava. Onde o mundo me via como eu sou, uma pessoa calma, competente e firme. Manchete: quando a família ultrapassa os limites. Um alerta sobre abuso financeiro e violação de identidade. E então contei a história. Sem emoção, só os fatos. Como meu nome foi usado no empréstimo de $12.000 sem minha autorização. Como o carro foi dado de presente a outra pessoa. Como, em vez de um pedido de desculpas, recebi mentiras públicas. Não citei nomes. Mas quem precisava entender, entendeu. No fim do dia, mais de 30.000 visualizações. E as mensagens começaram. Não de desconhecidos, mas de pessoas que eu não ouvia há anos. Ex-colegas. Velhos amigos de escola. Até um primo que não via desde o ensino médio me mandou mensagem. Obrigado por dizer isso. Achei que era só comigo. No segundo dia, minha caixa de entrada estava lotada. Não só com apoio, mas com histórias. Meu pai falsificou meu nome no financiamento estudantil. Minha irmã usou minhas redes para solicitar cartão de crédito. Eles chamam de ajuda. Eu chamo de dívida. Eu não criei um movimento. Mas toquei num nervo exposto. E minha família percebeu. Rápido. Minha mãe me ligou 11 vezes em uma noite. Nenhuma mensagem de voz. Só chamadas perdidas. Meu pai mandou um e-mail. Assunto: retire isso. Você está envergonhando a todos.
Se acha que expor seus assuntos pessoais te fortalece, está enganado. Retire a publicação ou haverá consequências. Ele assinou com o nome completo. Como um estranho. Eu não respondi. Apenas fixei o post. E enviei o PDF o mesmo com todos os recibos para o contador da família. Por precaução. Caso tentassem declarar o carro no imposto de renda. Anexei uma nota curta. Em caso de auditoria, esteja ciente de que não autorizei nem iniciei esta compra. Relatório arquivado por uso indevido de recursos financeiros. Documentação anexada. Sem drama. Só proteção legal. Naquela mesma noite, minha prima Eli me ligou. Eu vi tudo, disse ela, com a voz tremendo. E então completou. Você precisa saber, eles estão dizendo que você é perigoso. Que está tentando destruir a família de propósito. Que perdeu o controle. Eu ri. Não porque fosse engraçado, mas porque era previsível. É isso que dizem quando o bode expiatório tira a máscara da farsa. Mas Eli ainda não tinha terminado. Teve uma reunião, ela sussurrou. Vovó, tio Rei, sua mãe, todos. Eles imprimiram mensagens falsas. Dizem que foram enviadas por você. Eu congelei. Tem certeza? Eu vi uma. Dizia que você ia processar todo mundo. Que estava criando um fundo de vingança para acabar com a família. Eu apenas agradeci. Depois, fiz outra cópia da pasta PDF, agora com um novo nome. Resposta preparada, defesa da reputação. Abri meu e-mail e fiz o que estava evitando há semanas. Enviei tudo para meu advogado. Todos os documentos. A publicação do LinkedIn. As ameaças no grupo da família. As capturas de tela que Eli tinha me mandado, discretamente. 10 minutos depois, ele respondeu. Conversamos segunda, mas só para constar, isso já é suficiente para difamação, fraude e uma ação civil. Eu não queria um processo. Mas queria estar preparado. Porque poder de verdade, não está só no que você fala. Está no que você pode provar. Na manhã seguinte, a máscara começou a rachar. Tio Rei mandou. Retire a publicação. Você está humilhando seus pais. Minha avó. Você deveria se envergonhar de nos expor online. Minha irmã mandou só uma frase. Espero que tenha valido a pena. E, pela primeira vez, eu respondi. Não valeu a pena. Foi necessário. Depois disso, bloqueei ela. Não por raiva. Por paz. Porque quando alguém comete roubo de identidade emocional, você não deve a essa pessoa um encerramento. Você deve a si mesmo liberdade. Eu não me vinguei publicamente. Eu fui a público para poder respirar. E quando fechei meu laptop naquela noite, entendi algo com clareza. Eles não estavam furiosos porque eu menti. Estavam furiosos porque, pela primeira vez, eu disse a verdade em voz alta. E agora, todos podiam ver. Sem máscaras. Eles não queriam perdão. Eles queriam acesso. Não vieram fazer as pazes. Vieram cobrar uma posse que achavam que ainda tinham sobre mim. Era domingo. Silêncio. Muito silêncio. Eu tomava café com a janela entreaberta, lendo mensagens de apoio. De amigos antigos, estranhos, pessoas que agora me viam como eu realmente sou. Não o problema. Não o ingrato. Mas o sobrevivente que parou de sobreviver e começou a andar. Então a campainha tocou. Antes de olhar, eu já sabia. Mãe. Pai. Minha irmã. Ela, 3 passos atrás, de óculos escuros, como se tristeza fosse acessório. Pareciam missionários vendendo redenção. Minha mãe segurava uma caixa. Não perguntei o que tinha dentro. Meu pai falou primeiro. Só queremos conversar. Minha mãe estendeu a caixa como um gesto de paz. Está tudo aqui. Os recibos. O documento do carro. Encerramos as contas. Estamos tentando fazer o certo. Deixei que falassem.
Deixei que tentassem usar as palavras que achavam que consertariam tudo. Você sempre foi amado. Não sabíamos que você se sentia assim. Estávamos pressionados. Foi pânico. Não foi isso que queríamos fazer. Mas há algo estranho que acontece quando as pessoas percebem que perderam o controle. Elas fingem que nunca quiseram ter controle em primeiro lugar. Minha irmã ficou em silêncio até o fim. E então, como um relógio, disse a frase que eu sabia que viria. A gente era uma família antes de tudo isso. Tudo isso como se a verdade fosse a ruptura. Como se meu limite fosse o problema. Como se o erro fosse eu não querer mais pagar por tudo. Saí, fechei a porta atrás de mim não para convidá-los a entrar, mas para terminar ali mesmo. Olhei para o meu pai. Você não perdeu um carro. Você perdeu o direito de perguntar. Depois, para minha mãe. Você não perdeu um filho. Perdeu seu escudo silencioso. Por fim, encarei minha irmã. Eu precisei redefinir o que posso dar. Eles ficaram ali, esperando. Esperando pela rachadura, pelo momento em que minha voz tremeria. Esperando eu dizer. Mas vocês ainda são minha família. Mas eu não disse. Eu apenas disse. Não tem mais volta. Não é porque eu te odeio. É porque, finalmente, eu gosto demais de mim para voltar rastejando para aquela gaiola. Minha mãe sussurrou. Então é isso? Eu assenti. Sem discursos. Sem cena. Só isso. Meu pai me olhou como se eu fosse um estranho. E, pela primeira vez, ele estava certo. Ele não conhecia a pessoa que estava na frente dele. Porque aquela de quem ele se lembrava teria pago o almoço depois disso. Teria pedido desculpas por ter causado desconforto. Teria se oferecido para levá-los em casa. Mas eu não era mais aquela pessoa. Eles foram embora sem dizer mais nada. Sem drama, sem promessas, sem chantagem. Apenas o som seco da porta do carro se fechando. Eu não fui até a janela ver ele saindo. Não esperei uma segunda tentativa. Simplesmente me virei, entrei de volta. Sentei à mesa. Terminei meu café. E, pela primeira vez na vida, não senti que devia nada a ninguém.